Bom dia, meus amores. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Estão se cuidando direitinho? Que bom, bom saber. Continue assim, tá bom? Hoje vamos lá, vamos de filosofia e sociologia, mesmo esquema. Eu vou disponibilizar para vocês o link das duas aulas, tá? Primeiro assiste filosofia, depois assiste sociologia, ok? O link vai estar lá no Classroom disponível para vocês, beleza? Então vamos lá, peguem por favor o livro de vocês na página 33, né? Como dizia aí o povo que chama bingo, 33, a idade de Cristo, 33. Peguem aí por gentileza, enquanto eu molhar a garganta aqui. Ok, vamos lá? Então hoje, né? Visão moderna do ser humano. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é muito bacana, muito interessante, bem simples, porém um tanto quanto faz a cabecinha da gente fumaçar, né? Que é o quê? Quando passamos da Idade Média para a Idade Moderna, né, nós vamos tirar o teocentrismo, né, que é Deus como centro do universo, né, como Deus que como resposta para tudo, e vamos colocar o antropocentrismo, que é o homem como resposta para as questões da humanidade, né? A razão, o pensamento racional, né? É tanto que na página 32 ele coloca logo aí, né, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então, o homem, como sendo a medida de todas as coisas, é a razão do homem que vai fazer, né, com que esses novos conhecimentos venham aí à tona em toda a Europa e toda a Idade Moderna. Ok? Então, aí, porém, uma observação. Deus, ele deixa de ser aquele centro, né, mas ele não fica de fora. Ele não deixa de existir. Pelo contrário, busca-se a compreensão de Deus também, tá? Busca-se também aqui a compreensão de Deus, né? De uma forma mais racional, uma forma mais filosófica, não tão dogmática como era na época, mas busca-se também aqui uma visão, né, de Deus. Deus não está excluído desse processo não, ok? Então vamos lá. O nosso primeiro filósofo, né, é o Giovanni Mirandola, né? E fala sobre a dignidade humana. Vamos saber o que é isso. O que faz o humano ser o que é? O que faz o ser humano ser o que é? O que é que nos faz sermos seres humanos? O que é que a gente pode dizer, né? Ah, eu sou ser humano por conta disso. Mas o que é que faz a gente ser humano? Vamos lá. Qual é a característica que distingue, né, dos outros seres? Para um pensador clássico como Aristóteles, por exemplo, o ser humano se define por um ser animal racional. Então, segundo, né, para Aristóteles, ele iria responder essa nossa pergunta como o homem é um animal racional. Porque através da sua razão, né, ele vai chegar ao conhecimento, ele vai chegar até onde ele quer nas esferas do conhecimento. Ok? Assim, é um ser que tem um aspecto, animal, mas que além disso teria um elemento distintivo, a capacidade de racionar. Então, segundo Aristóteles, né, a gente poderia até ser um tanto quanto, né, um ser animal, mas uma coisa iria nos distinguir, nos diferenciar dos animais comuns, que seria a capacidade de raciocinar, de pensar, ok? Essa capacidade é o que define o indivíduo, isto é, constitui sua essência, sua natureza humana. Desse modo, há uma natureza humana clara, de modo que para saber como devemos viver nossa vida, é preciso atentar para o desenvolvimento dessas potências naturais. Ou seja, né, resumindo, segundo Aristóteles, é isso. Nós somos seres, né, animais racionais, que utilizamos nossa razão, né, nossa capacidade de raciocinar. Né? Só que, no segundo parágrafo, tal concepção muda com o advento do pensamento moderno. Como assim, Ismael? Não somos mais racionais? Vamos ver. Esse advento começa aos poucos e as primeiras notícias, né, de uma nova visão do ser humano, já no século XV, surgem com o filósofo, né, italiano Pico della Mirandola. Então, já uma nova visão para, né, adaptar àquela que dizia Aristóteles, que somos seres mais racionais. Então, já temos uma nova visão.
Em sua obra intitulada Discurso sobre a Dignidade Humana, o filósofo, Mirandola, faz uma pergunta que lança a pedra fundamental da sua visão moderna sobre o ser humano. E a pergunta é a seguinte: o que há de admirável em sua essência de que a ele maior dignidade em comparação aos demais? Para a visão antiga e também cristã, não é? O ser humano é um ser intermediário entre o animal e Deus. Então, olha só, segundo Mirandola, o ser humano ele é intermediário, né? Ele está ali, né, no meiozinho ali. Ele nem é um Deus, nem é um anjo, nem é algo celestial, nem é algo, né, divino, e também não é um animal, porque o animal não raciocina, não tem o pensamento, a condição racional. O ser humano tem. Né? Então ele nem é um ser celestial, um anjo, né? Um Deus, e também não é um animal, ele está ali no meio, ok? Vamos lá. Mas os motivos dos antigos e da tradição cristã não são suficientes para Mirandola, porque essa visão clássica pressupõe uma visão hierárquica do mundo, na qual o sujeito não estaria no topo dessa hierarquia. Nessa visão clássica, o ser humano está acima dos animais e abaixo dos cosmos e de Deus, enquanto um ser intermediário e não é o mais excelente que existe. Então, Mirandola, né, ele descarta essa hierarquia. Por quê? Porque se o homem estiver abaixo de Deus, né, e acima dos animais, ele coloca aí pra gente que, enquanto um ser intermediário, e não é o mais excelente que existe. Né? O homem não é o ser mais excelente que existe, mas ele também não é aquele pior que existe. Então, essa hierarquização, né, na visão dele, tem que ser um pouco analisada, ok? Então, o homem está no meio. Acima está Deus, abaixo está o animal, que não tem o pensamento racional como o homem. Aí, continuando, aqui. Que faz o ser humano um ser digno? Né? Mirandola responde a essa pergunta por meio do seguinte mito. Deus criou tudo, todas as criaturas, e deu a cada uma delas um modelo, um arquétipo, um projeto que se caracteriza na natureza animal. Mas, quando foi criar o ser humano, já havia esgotado todos os modelos. Então, Deus cria a humanidade sem arquétipo, sem modelo, em suma, sem uma natureza própria. Ismael, o que foi isso? Que viagem foi essa desse cara? Explica pra gente, na hora. Segundo Mirandola, né, Deus, quando foi criar os animais, ele deu um projeto a cada um. Ou seja, ele deu uma condição. Quando Deus foi criar o anjo, um ser divino, ele deu um projeto. O anjo é isso, 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 isso. Quando Deus foi criar os animais, né, ele também deu um arquétipo, um projeto, um estilo, uma definição. Né? Você vai ser isso. Só que quando ele foi criar o homem, isso é um mito, tá, gente? Quando ele foi criar o homem, os modelos tinham acabado. Né? Os modelos, os arquétipos tinham acabado. Então ele deu ao homem o projeto dele ser livre, dele escolher ser o que ele quiser, um livre arbítrio. Ele deu ao homem, né, a condição dele escolher o seu próprio projeto de vida. Porque a do animal já está escolhida, a do anjo está escolhida, todo mundo está escolhido já. Só que faltou na hora de criar o homem. Então ele dá ao homem a liberdade, a condição dele mesmo escolher o projeto em que ele quer seguir. Ok? Beleza? Continuando. O que é admirável no ser humano? O que lhe dá dignidade? A dignidade do ser humano está no fato de ter sido criado sem modelos. Uma vez que foi criado sem um modelo, caberá ao próprio ser humano criar um modelo para si. Então, a dignidade do homem é justamente a liberdade que Deus deu a ele para seguir o modelo que ele quiser. Né, o livre-arbítrio. Então, Mirandola nos diz que a dignidade humana é essa dádiva, né, esse presente de Deus, né, que ele nos deu, de seguir, de criar o nosso próprio projeto de vida, de ser livre, o livre-arbítrio.
Ismael, mas ele não é um pensador um pouco já adiante aí da idade moderna? Exatamente, né? Ele já é um pensador que ultrapassa da média para a moderna. Mas lembre-se que eu falei no começo da aula, não descartamos Deus, né? Apenas estamos adaptando, né? Então, o que ele vai dizer? Ele diz que a dignidade é a dádiva, o presente que o homem que Deus deu ao homem. Então, só de o homem ter nascido já foi um presente de Deus, né? É a dignidade. Então, temos Deus aí. Porém, o homem é livre. Ele tem um livre-arbítrio para seguir o seu projeto de vida, fazer o que ele quiser, segundo o livre-arbítrio. Então, a gente tem os dois pensamentos em um só. Ok? Beleza? Adiante. Entretanto, para o filósofo, é justamente por não ser determinado, né, a priori, né, aí dá um problema para a gente. É porque o homem não tem essa determinação, né, a priori, justamente por não ser prefigurado por nenhum modelo particular, é que o ser humano poderá ser livre para se tornar tudo o que quiser ser, como eu acabei de explicar, né? Poderá assumir seu próprio destino. Em resumo, para Mirandola, a ausência de dons previamente estabelecidos seria o dom supremo. Ou seja, o problema é esse. A ausência de dons seria o maior dom que a gente tem. Né? A ausência de um projeto, a ausência de uma coisa predestinada, a ausência de algo já definido, né, na vida do homem, é justamente um presente para o homem. Porque a gente tem os animais que agem por instinto, que não tem a liberdade racional de escolher o seu projeto de vida, já o homem tem. A gente tem os anjos, que também não tem a liberdade de escolher o seu projeto de vida, já o ser humano tem, ok? Ele coloca, em resumo, para Mirandola, a ausência de dons previamente estabelecidos seria o dom supremo. Assim, o ser humano está radicalmente livre para inventar o seu futuro. Radicalmente livre. Né? Então, a gente está dando uma liberdade ao ser humano na idade moderna que, na média, ele não tinha. Aí ele coloca, vamos lá, vamos para esse trecho aí dessa citação dele. Se não te demos, Adão, nenhum lugar determinado, nenhum aspecto que te seja próprio, nem dom particular algum, foi a fim de que o lugar, o aspecto, os dons que tu mesmo terias desejado, tu os tenha e possuas, segundo tua vontade, tua ideia. Para os outros, a sua natureza definida é contida pelas leis que estabelecemos. A ti, nenhuma restrição te contém. É teu próprio julgamento ao qual eu te confiei, que permitirá que tu definas tua natureza. Se não te fizemos nem celeste, nem terrestre, nem mortal, nem imortal, foi a fim de que, dotado por assim dizer, de poder arbitral e honorífico, de moldar e modelar a ti mesmo, tu te des a forma de tua preferência. Então esse texto, né, claramente é pra gente a teoria aí de Mirandola, né, de que o homem ele não é mortal nem é imortal, né? Ele nem é divino nem é animal, mas então por isso ele ganha essa liberdade, esse livre-arbítrio de seguir o seu próprio projeto. Ok? Beleza? Compreendido? Bacaninha? Agora vamos para Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? A gente costuma ver Rousseau lá na questão dos filósofos iluministas, né? E tudo, da Idade Moderna, é justamente isso. Mas Rousseau, ele não foi só lá da questão do iluminismo, né? Da questão política do iluminismo. Ele foi também da questão do próprio ser humano, de como o homem pode se encontrar no mundo, no universo. Vamos lá. O filósofo Jean-Jacques Rousseau também vai além das concepções clássicas do ser humano, procurando um novo critério que possa diferenciá-lo dos outros seres. Ele quer ser o diferentão, né? Quer fazer a diferença. O que encontra ajuda a desenvolver uma visão moderna do ser humano. Vamos lá. Na medida em que tira os laços do indivíduo com a ordem cósmica, então, o que é que a gente já tem aí?
a gente já tem Rousseau tirando o indivíduo, né, dessa ligação com os cosmos, com Deus, com o celestial. Então a gente já tem aí uma sacada de Rousseau, né, que ele vai pegar diferente dos outros. Porque até então a gente viu em Mirandola que ele liga o homem a Deus, né? Já Rousseau disse, não, eu não vou tocar no nome de Deus. Eu vou, né, tirar o ser humano dessa coisa dos cosmos, ok? Ele coloca. Rousseau desenvolvia uma visão humanista do ser humano. Rousseau inicia se perguntando qual é a diferença fundamental entre os seres humanos e os animais. Segundo Rousseau, não é a razão, nem a afetividade, nem a linguagem o que distingue, em última instância, o ser humano do animal. Então, segundo Rousseau, nem é a razão, nem a afetividade e nem a linguagem que distingue o homem do animal. Então, vai ser o quê? Em todos esses aspectos, diferimos dos animais em termos de grau, isto é, sabe-se que os animais têm algum grau de inteligência, de afeto e de linguagem. Então, segundo ele, segundo Rousseau, né, nós, seres humanos, dos animais, nos diferenciamos em apenas o grau de linguagem, né? Nós temos comunicação, os animais também, só que o nosso grau é maior. Nós temos afetividade, os animais também, mas em graus diferentes, né? Nós temos a razão, né? O racional, o pensamento, animais também, só que em graus diferentes, segundo Rousseau. Então, o que é que Rousseau dizia mesmo? Continuando. Rousseau rejeita tais critérios e busca outro. A esfera da liberdade. Libertar-se da natureza é isso justamente o que faz o ser humano ser o que o torna diferente dos animais. É a sua perfectibilidade, a sua faculdade de aperfeiçoar ao longo da vida. Então, Rousseau diz, né, que é justamente a questão da perfeição do homem de se adaptar ao longo da vida, né? Que é justamente essa liberdade que o homem tem. E o que isso quer dizer? Né? Por exemplo, o animal é guiado pelo instinto, isto é, age de acordo com a programação da natureza. Um gato está programado para ser um gato e não tem a liberdade para deixar de sê-lo. O animal é assim privado de liberdade e de capacidade de se aperfeiçoar. Já o ser humano se caracteriza pelo fato de poder se libertar de seu instinto natural, de modo que sua programação é, a princípio, indefinida. Em outras palavras, os humanos podem se afastar das regras que prescrevem a vida animal. Claro que o instinto animal ainda exerce influência sobre o indivíduo, devido à herança genética. Entretanto, uma pessoa pode se afastar dessas regras naturais e criar uma cultura. Então, segundo Rousseau, né, o animal ele está lá, feito por instintos, ele tem o pensamento dele que é guiado pelo instinto, né? Só que somente o ser humano é capaz de ser livre para se adaptar, para se reinventar, né? Então, essa liberdade que Rousseau nos traz, né? Ele coloca, por exemplo, entre os animais, ao instinto natural da seleção natural, né? Que é aquele que se adapta no meio ambiente, ele sobrevive. Aquele que não se adapta, infelizmente, né, não sobrevive. No qual o forte se sobressai, como eu expliquei. Mas o ser humano pode se afastar desse instinto natural para criar, por meio de sua vontade, a cultura democrática, de modo a proteger os mais fracos. Então, os animais, né, de acordo com essa seleção natural, é aquela questão, né? Ele vai se adaptar, aquele que se adapta sobrevive, a seleção natural, aquela que nós vimos lá, né, lá de Charles Darwin. Mas o homem, né, como ele diz aqui, pode se afastar desse instinto natural, de que se adaptando ou não, por meio de sua vontade. A cultura democrática, né, da democratização, da solidariedade, da ajuda ao próximo, tudo, pode, né, proteger os mais fracos, ok? Então, segundo Rousseau, o homem, né, ele é dotado dessa liberdade em si. Já o animal, não. Gente, me dê um minutinho para eu botar aqui o carregador, senão o notebook vai descarregar. Só um minutinho, fica aí.
ok? Carregador colocado com sucesso, vamos lá. Acontece, né? Tecnologia, vamos lá, simbora. Ok? Sobre Rousseau, beleza, tranquilo? Então, o homem, não é? Difere-se do animal, não pelo seu raciocínio, pelo seu, pelo seu raciocínio, pela sua linguagem, né? Pelo seu afeto. Todos, tanto o homem quanto o animal tem isso, só muda o grau. Segundo Rousseau, é a liberdade de se adaptar, né? De criar políticas que é diferente lá dos animais, ok? Falando agora um pouquinho sobre Sartre, né? Jean-Paul Sartre, também outro filósofo muito bacana, muito inteligente, com a teoria magnífica. Vamos lá. O pensamento moderno de definir uma pessoa como um ser que não tem um projeto, não possui um arquétipo, ou seja, que não tem uma natureza própria, né? Então, segundo Sartre, né, o pensamento moderno de definir uma pessoa como um ser que não tem um projeto, né, de vida. Segundo isso, Sartre diz o quê? O projeto ou a essência é anterior ao objeto, pois é ele que determinará a sua finalidade. No caso do ser humano, uma vez que não há projeto, não há finalidade para seguir. Portanto, o ser humano precisa construir seu próprio projeto. Se há uma natureza humana, a vida humana tem uma finalidade específica, mas se não há, o ser humano está obrigado a escolher construir seu próprio ser. Esse é o sentido de dizer que o homem está obrigado a ser livre, como escreve Sartre. Pausa, Ismael, explica isso pra gente, por favor. Explica sim, vamos lá. Segundo Sartre, né, vou ele colocar aqui, o projeto ou a essência, tá, é anterior ao objeto. Eu vou fabricar esta garrafa, tá? Eu vou produzir essa garrafa, ok? O projeto, a essência da garrafa tem que vir antes de eu fabricar, é óbvio. Eu preciso pensar na garrafa, arquitetar como é que vai ser a garrafa, né? Pensar como vai ser a garrafa, fazer o projeto, para que vai servir a garrafa, para depois criar o objeto. Ok? Vamos por partes. Aí ele continua. No caso do ser humano, né? Uma vez que não há projeto, não há finalidade para ser seguido, né? Para ser seguida. Portanto, o ser humano precisa construir seu próprio projeto. Então, o ser humano precisa construir o próprio projeto. Como, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade de Direito, né? Então, eu preciso fazer o meu projeto porque eu sou livre para isso. Eu preciso construir, não é, a essência de tudo que vai ser até eu chegar lá, não é? Quando nós vamos atrás de um conhecimento, vamos estudar a sociedade medieval, o povo da Idade Média. Vamos fazer um estudo sobre eles, ok? Antes de vir a verdade do que eu quero, né, a certeza do que eu quero, eu preciso elaborar todo um projeto de estudo. Como eram, como se comportavam, né, como viviam, a economia, a sociedade, a religião. Então, até chegar em um conhecimento, até chegar na verdade, eu preciso ter todo esse projeto, ok? Aí ele coloca: para Sartre, o ser humano não está definido nem pela natureza e nem pela história. Com essa afirmação, o filósofo se opõe tanto à teologia cristã, que procura explicar comportamentos das pessoas a partir do projeto divino criado para eles, como também ao determinismo marxista, que procura explicar os comportamentos das pessoas a partir da classe determinada à missão. Então, segundo Sartre, as pessoas nem estão predestinadas, porque existe a teoria, né? Ainda existe hoje em dia, a teoria da predestinação, né? Que ao você nascer, sua vida já estava toda feita, já estava toda projetada, né? Deus sabia o que ia acontecer na sua vida desde quando você nasceu até o dia da sua morte. Então isso é uma predestinação, tá? Já se sabe tudo da sua vida, já estava tudo escrito, tudo bonitinho até a sua morte. Então Sartre não cria nisso, tá? Ele não acreditava nisso, ele dizia que não, isso aí está errado. E também não acreditava do homem como produto do meio, como Karl Marx dizia. Por quê?
Karl Marx dizia que o homem ele é um produto do meio, né? Se eu vivo em uma comunidade de certa forma, com uma certa cultura, e você é um produto daquele meio, né? Se eu sou um operário lá da primeira revolução industrial do século XVIII e eu tenho aquelas brigas, aqueles conflitos, aquelas greves tal e tudo, eu vou ser um produto do meio, eu vou comprar aquilo ali, eu vou ser aquilo ali, né? Sartre também dizia que não, de forma alguma, de jeito algum. E esse homem dizia o que então, Ismael? Vamos ver. Mas o contrário dessas duas propostas, Sartre dirá o seguinte, vamos lá. Se o ser humano não é propriamente uma criatura, se não é exemplar de nenhuma classe, se não segue qualquer projeto que lhe seja anterior, em suma, se sua experiência precede sua essência, então é preciso admitir que o ser humano não está ligado a nenhum destino em particular, como é o caso de tudo aquilo que é projetado e fabricado. Desse modo, o ser humano é o único ser que pode moldar seu próprio destino por si mesmo. Então, Sartre diz que o ser humano ele não precisa ser um resultado, ele não precisa ser um produto do meio, não precisa. Ele pode criar o seu próprio destino. Ele não tem a sua vida predestinada já, né? Tudo bonitinho, certinho, tudo. Ele pode também criar, ele é independente para criar o seu futuro, a sua vida. Então, percebam que todos eles falam, né, de uma certa forma, dessa liberdade. Isso porque se encaixa perfeitamente no contexto da liberdade que os homens queriam lá na Idade Moderna, quando passou, né, da média para a moderna. Eles desejavam essa liberdade, queriam essa liberdade, né, de expressão, de pensamento, se desligar. É tanto que o próprio Rousseau diz, não vou pegar pela religião, né? Não vou pegar aqui pelos cosmos, tal, Deus e tudo. Eu vou pela liberdade humana, pela razão mesmo, né? Pelo conhecimento em si. E Sartre também diz a mesma coisa, que o homem nem já está predestinado, né? Como dizia lá na religião, e muito menos um produto do meio. Ele é livre para fazer as suas escolhas, né? Ele tem esse livre arbítrio. Então perceba que eles batem sempre na tecla da liberdade. Liberdade, 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 porque era o que mais queria na época, né? O que mais queria, o que mais se desejava na época, era essa liberdade de pensamento, de expressão. E, né, para finalizar a nossa aula, aqui embaixo ele coloca, né, a criatividade humana e o projeto moderno, ok? Ele coloca, para os filósofos modernos, em geral, pode-se dizer que a criatividade humana é parte fundamental do ser humano. Por que criatividade? Porque sem ela o ser humano não tem plano de fundo, manual de instruções e pode ser quem quiser. Então ele pode ser criativo. É a criatividade que vai dar ao homem ser um ser livre, né? Está obrigado a se inventar, ou seja, está obrigado a desenvolver sua criatividade, né? Então, através da criatividade é que o ser humano pode se desenvolver e ele pode ser aquilo que ele quiser. Por isso que ele diz, né, os filósofos da Idade Moderna colocam em primeiro lugar a criatividade humana. Porque aí vão vir artistas que vão se reinventar, vão vir novas formas científicas, né? E para descobrir essas formas científicas novas, eu preciso ser criativo para o meio, né? Para a ferramenta que eu vou chegar até lá. Nesse exato momento, né? Esse momento infeliz que estamos passando, né? Nós precisamos ter criatividade para estar aqui com vocês, dando aula, transmitindo conhecimento, né? Então temos que ter criatividade para nos reinventarmos. Isso é a filosofia moderna. Ok, meus amores? Beijinho, vamos tomar uma água, respirar e daqui a pouquinho a aula de sociologia, ok? Beleza? Beijo!